A distância neste momento do Palmeiras para o Corinthians, o líder do campeonato, agora já é muito grande no início do campeonato. É de 9 pontos para ser mais exata. O Palmeiras só não está na zona de rebaixamento por conta do saldo de gols, que do Avaí é pior. E nós vamos falar dessa partida que deixou o Palmeiras numa crise ainda pior. Então vamos ao jogo entre Coritiba e o Alviverde Paulista com uma reportagem de Gudrian Neuf. Cuca comemorou o aniversário na cidade onde nasceu e queria uma vitória de presente. Parabéns, 54 anos, coincidência, completar aniversário na tua cidade, né? É, um dia de jogo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo e vencer. Seria o melhor presente, né? Seria o melhor. São 54 anos e muitas conquistas. Mais velho, Cuca optou pela experiência para voltar a vencer. Veio com Felipe Melo de segundo volante para encarar um embalado Coritiba. E foi do polêmico jogador a primeira chance do Palmeiras. Wilson espalmou para escanteio. O Palmeiras seguiu em cima, mas sentiu um pouco a falta de entrosamento. Keno era a melhor opção ofensiva, tanto pela direita quanto pela esquerda. O Coritiba apostou em contra-ataques, com destaque para Thiago Real, que queria aproveitar a primeira chance no time titular. Ele bateu a falta e fez Praz buscar no ângulo a bola. Na cobrança de escanteio, Praz apareceu bem de novo para espantar o perigo. O Coritiba voltou para o segundo tempo para mostrar qual alviverde era o dono da casa. Com mais posse de bola, logo chegou ao gol. Num toque de categoria, Matheus Galdesani fez Coritiba 1, Palmeiras 0. Cuca mexeu, botou a molecada, Rafael Veiga, Johan e Roger Guedes. Mas o Palmeiras pareceu perdido e tentou o empate na base dos cruzamentos na área. O nervosismo palmeirense aumentou. E até um tranquilo Felipe Melo levou o amarelo. Eu acho que ele foi bem, assim como a equipe no primeiro tempo foi bem. No segundo tempo já foi um jogo diferente. Não conseguiu aparecer nem ele, nem grande parte da equipe, em função de nós termos tomado um gol a 5 minutos de jogo. Eu não sentia o Coritiba com uma condição de fazer o gol na gente. Estava mais para nós fazermos o gol do que tomarmos. E naquele momento que você toma o gol, vira outra partida. Enquanto o Coritiba, mais bem postado em campo, quase ampliou com o Iago. Na verdade, ele que veio do banco perdeu um gol incrível. Se tivesse tropeçado, teria feito. Não foi necessário. A torcida do Coritiba, que ao longo do jogo se irritou com a arbitragem, comemorou, e muito. Bom, uma vitória contra o Palmeiras, uma vitória importante. Uma vitória que cria uma confiança e principalmente para os atletas. Eu acho, a partir do momento que você ganha do Palmeiras, você tem condições e capacidade de enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Pois é, o surpreendente Coritiba faz a melhor campanha dos últimos anos, conquistando 12 de 15 pontos disputados até agora. Enquanto isso, o Palmeiras permanece com 4 pontos e faz o seu pior início de campeonato brasileiro desde que foi rebaixado pela última vez. Tem que ter paciência, tem que ter persistência em cima do trabalho. Eu tenho observado todos os jogadores dentro da possibilidade e vou em definição da minha equipe. Eu não sou de achar justificativa em derrota, mas nós perdemos muitos importantes jogadores hoje, e pelo menos 5, 6 faz a diferença. E como faz a diferença. Então a gente tem que ter equilíbrio, não adianta hoje aqui achar culpado. Em relação ao culpado é o treinador, que é quem escala. Sábado temos que vencer. Tá aí o técnico Cuca. Bom, a turma participa sempre com a gente através do Twitter, a hashtag Boa Tarde Fox. Vamos saber como é que tá a paciência do torcedor do Palmeiras? Podemos Vamos fazer assim? Pode? Pode isso mesmo? Pode. Oficial? Pode. Então tá, torcedor do Palmeiras, participe com a gente pela hashtag Boa Tarde Fox. Como está a sua paciência? O Preto quer saber, eu também quero, o Gustavo Ribeirão também. Então mande a sua opinião, que já a gente expõe aqui na tela do Boa Tarde Fox. Saber se tá tudo bem, tá legal, tá normal, é assim mesmo, Precisa estamos de um confiantes, tempo. ele é o técnico
campeão brasileiro e as coisas vão melhorar. Então vamos lá. Você coloca o que você quiser aí no Twitter que você manda pra gente. Vimos a reportagem do Gudrian. Algum problema de arbitragem que o pessoal saiu insatisfeito no intervalo e a torcida do Curitiba reclamou da arbitragem? Não, alguma coisa chamou a atenção? Não. O árbitro, ele deu os cartões amarelos nas horas certas. Para mim, não exagerou em nenhum amarelo dado. Não tivemos expulsão, não tivemos nenhum lance gritante, assim, de equívoco de arbitragem. Você conversou com o Simon? O Simon, sim, mas a questão é que eu não entendi o motivo de reclamação. Não vi motivo para isso. O próprio Simon também. Ele também não viu. Não viu nenhum motivo para isso. Tá bom. E o motivo para o Palmeiras perder o jogo e, consequentemente, as virtudes do Curitiba para vencer o jogo em casa. Mais uma vitória do Coxa. O Curitiba fez seu jogo, né, de forma bem segura e conseguiu segurar talvez uma arma que o Palmeiras pensou para ontem, que era a velocidade pelos lados. O Palmeiras teve muita dificuldade não só no ataque, mas na defesa também. Um time confuso esse do Palmeiras, né? Na defesa, falhas individuais de marcação, tanto que o gol do Curitiba que a gente está vendo agora na tela foi uma falha gritante ali, um lançamento do zagueiro Márcio lá quase da grande área do Curitiba, a bola atravessou todo o campo e aí o Mike e o Thiago Santos os dois ficaram ali um olhando para o outro para saber quem marcaria. Nenhum dos dois marcou, o Galdesani foi e marcou esse bonito gol. Para mim, outra falha do Praz também. Então o Palmeiras falhou ali na defesa, na marcação, e teve um meio-campo e ataque com dificuldade de se entender. Ontem o Felipe Melo jogou mais como segundo volante, com o Thiago Santos ali à frente da zaga. Até acho que isso dá mais qualidade ao meio-campo do Palmeiras, nessa saída de bola. Mas aí falta um jogador para armar, um cara para criar. O Palmeiras não tinha esse jogador ontem, aliás, não tem tido nos últimos jogos. O Guerra machucado, o Guerra se recuperando, e o Cuca ainda não achou um substituto. Acho que no finalzinho do jogo ele achou. Rafael Veiga entrou e, para mim, entrou bem. O Palmeiras precisa de um jogador assim no meio campo, senão depende muito das bolas lançadas, dos lançamentos em profundidade para os jogadores de velocidade, e quando eles são bem marcados, o Palmeiras não consegue criar e chegar ao gol adversário. Então é um time que o Cuca está tentando achar o ideal, mas está com dificuldade. Ele não está conseguindo encontrar a melhor formação para o seu meio-campo, principalmente. Já, então, nós vamos mostrar todas as tentativas do Cuca em melhorar o time. As mudanças que ele vem fazendo na equipe desde o primeiro jogo até agora, o que foi que ele mudou no time do Palmeiras. Vou falar que não foram poucas, não. Então, já vocês vão saber quais foram essas mudanças do Cuca, mas agora vocês vão saber quanto vale o ataque palmeirense. Vamos, então, com as cifras, com a bufunfa, com o dinheiro na sua tela, na tela do Boa Tarde Fox, nesta quinta-feira. Ataque de 50 milhões e sem marcar. O Borja, por exemplo, custou 35 milhões, o Keno, 3. E o Dudu, que não jogou nessas últimas 2 partidas, porque ele está com um incômodo na coxa, custou 12 milhões e não marcou ainda com esses 3 jogadores do ataque. Vou dizer mais, o Cuca ainda está buscando reforços, já nós vamos falar sobre isso, inclusive com o André Cavalcante, que está na academia de futebol ao vivo. Bom, então aí, 50 milhões de reais, todos os valores são moeda brasileira, o real, 35 milhões, 3 milhões e 12 milhões. Eu acho que a gente tem que fazer aí colocar uma explicação com relação a quem está jogando. Por exemplo, o Dudu não jogou contra o Coxa, não jogou contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro e se machucou contra o São Paulo. Então não tem participação em todos os jogos também. E o Borja tem sido titular? Não. Já tem um tempinho que ele está fora também. O William tem sido a preferência ali do técnico Cuca. Mas a gente tem que entender que a engrenagem, esses jogadores juntos não tem dado resultado, né? Por mais que eles não venham jogando recentemente nos últimos jogos do Palmeiras, mas já foram experimentados, não só com o Cuca, mas com o Eduardo Batista também. Não deu liga ainda esse ataque do Palmeiras. Olha, eu acredito até ser normal. São jogadores, né? O Dudu já está há mais tempo no Palmeiras, mas Keno chegou esse ano, o Borja chegou esse ano. O grande problema é o imediatismo que a gente tem no futebol brasileiro. O jogador já tem que dar resultado logo de cara. E o Palmeiras fez um investimento para ganhar os principais títulos no ano. Não pensou nessa questão do jogador ter que se adaptar, do técnico ter que encaixar esses jogadores num time. Futebol é coletivo, né? E o Palmeiras está tendo dificuldade nisso. A gente vê os valores investidos e agora a gente ouve falar em mais contratações. Aí é brincar com dinheiro, né? Muito bem, vamos ver os números do Cuca, porque ele foi apresentado no dia 9 de maio, hoje é dia 8 de junho, então amanhã ele completa um mês no comando do Alviverde nessa sua segunda passagem. Nós vamos agora aos jogos até agora, foram 8, 3 vitórias em cima do Vasco, foi logo na sua estreia.
também em cima do Inter pela Copa do Brasil, jogo de ida, e contra o Atlético Tucumã. Teve também 4 derrotas contra a Chapecoense na segunda rodada do Brasileirão, contra o São Paulo na terceira, contra o Internacional, mesmo assim se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, e agora contra o Coritiba pela 5ª rodada. E teve um empate que foi contra o Atlético Mineiro no Allianz Parque no fim de semana passado. Então é isso aí, 38% de aproveitamento do Cuca com o time do Palmeiras. Ele sabe que é pouco, ele reconhece isso e está trabalhando para acertar o time do Palmeiras. Só lembrando, o aproveitamento do Eduardo Batista ao deixar o Palmeiras era de 66,6% de aproveitamento, né? Um aproveitamento melhor do que o Cuca tem tido até agora. André Cavalcante está na academia, vai trazer informações do Palmeiras pra gente. O time já chegou de viagem, se reapresenta. Como é que está a programação do Verdão, André? Boa tarde. Reapresentação esparramada ao longo do dia, Nivaldo Preto. Boa tarde para você, boa tarde, Fox. Jogadores que atuaram os 90 minutos ou a maior parte do jogo de ontem na derrota contra o Coritiba, lá na capital paranaense. Tem atividades individualizadas ao longo de toda essa quinta-feira, ao longo de todo o dia aqui na Academia de Futebol da Barra Funda. Faz aquele trabalho regenerativo, alguns fazem trabalho com gelo, outros com massagem, enfim, cada um fazendo um trabalho diferente para a recuperação muscular acontecer o mais rápido possível. E os jogadores que não atuaram os 90 minutos ou que não atuaram a maior parte do tempo, esses estão realizando uma atividade nesse momento aqui atrás de mim, nesse ginásio do Palmeiras, onde fica a academia que recentemente foi toda reformada de musculação para os jogadores, esses jogadores que não vêm atuando, mas jogadores importantes que podem retornar aos gramados ou no jogo de sábado contra o Fluminense ou nas próximas partidas. São os casos, por exemplo, do Edu Dracena, do zagueiro Edu Dracena, do lateral direito Jean e do meio-campista Guerra. Esses três estão voltando de lesões e já estão naquele processo de transição física, aprimoramento físico, para quem sabe amanhã já participarem de uma atividade no gramado. Vocês vão ver inclusive imagens aí da parte interna da musculação na academia de musculação do Palmeiras, com esses jogadores trabalhando. Portanto, Edu Dracena, Jean e Guerra podem pintar na atividade de amanhã e podem pintar nesse jogo de sábado contra o Fluminense. E uma imagem que chamou a atenção pra gente também na musculação foi a imagem do Moisés treinando forte ali. Ele que passou por uma cirurgia delicada de joelho, uma lesão séria de ligamento no joelho. O retorno dele obviamente não está programado para agora. A princípio tinha-se a previsão de que ele voltaria ali no final de agosto, começo de setembro, mas como ele está trabalhando bem, é possível que no mês que vem ele já faça algumas atividades no gramado, pode ter o retorno antecipado. O Moisés, que faz muita falta para esse time, o torcedor palmeirense sente muita saudade do Moisés. O título do Campeonato Brasileiro do ano passado do Palmeiras passou e muito pelas boas atuações do Moisés. Pode ser um reforço para o técnico Cuca, mas não de imediato, isso a médio e longo prazo, porque a lesão dele realmente foi delicada. Vocês falavam um pouco do Dudu, que teve uma lesão no jogo no final do mês de maio ainda. O Dudu ainda está em tratamento, não está nesse processo de transição física, então portanto, Dudu seguirá como desfalque do Palmeiras por mais alguns dias ou quem sabe até por mais algumas semanas. Para eu devolver a bola para vocês no estúdio do Boa Tarde Fox, agora destaco as possibilidades de reforços do Palmeiras para essa temporada 2017. O time que vocês mostraram aí que mais investiu no futebol brasileiro para essa temporada, contratou para todos os setores, sobretudo para o setor de ataque, e ainda assim o Cuca, desde a chegada dele, tem falado que precisa sim de mais um centroavante, um atacante de origem, um cara ali para quem sabe fazer sombra com Borja, um cara de área. E o Palmeiras especula, ou sonda, monitora essa palavra, monitora dois nomes: Joeliton, atacante que começou muito bem no Sport Recife e foi para o futebol europeu, estava no Hoffenheim e inclusive foi emprestado do Hoffenheim para o Rapid da Áustria. O Joeliton, o Oswaldo Pascoal trouxe a informação há poucos instantes no Fox Sports Rádio que o Palmeiras de fato procurou esse jogador, mas o Hoffenheim, que detém os direitos federativos do jogador, não está a fim de liberá-lo. Além do Joeliton, o Palmeiras monitora o caso do Richarlison. Esse a gente acompanha bem mais de perto, tem se destacado pelo Fluminense, garoto de apenas 20 anos. Nessa temporada de 2017 o Richarlison tem
25 jogos pelo Flu e 10 gols marcados. Portanto, o Palmeiras, que gastou milhões e milhões em contratações, ainda pode ter que abrir os cofres novamente para trazer mais um atacante, Prieto e amigos do Boa Tarde Fox. André, você disse que ia devolver a bola aqui para a gente, mas eu insisto, faço questão que você continue aqui com a gente para debater algo que nós vamos apresentar agora. Aliás, quando você falava de possíveis reforços do time do Palmeiras, André, a gente está colocando na tela aqui. Pode repetir, por favor, o site Fox Sports, que também está trazendo esta informação para quem navega na internet e pode checar exatamente o que disse o André Cavalcante. Aí está, o Palmeiras mira a contratação de jovem dupla de atacantes. Intenção é inscrevê-los na Comebol Libertadores Bridgestone. É a informação que está aqui de acordo com o que traz o André Cavalcante de lá da Academia do Palmeiras. Bom, Helena Ribeirão e André, pessoal que está em casa, participando através do Twitter, nós estamos aqui esperando, já estão chegando as mensagens do torcedor do Palmeiras, porque eu quero ter uma noção, eu quero ter uma ideia, se o palmeirense fala, não, eu estou tranquilo. De satisfação e paciência. Não, estou tranquilo. O começo é assim mesmo, foi assim um ano passado e eles ganharam o Campeonato Brasileiro. Eu quero saber, então eu estou mandando. Eu lembrei ontem, no ano passado o Cuca assumiu o time um pouco mais cedo na temporada. Ainda disputava o Campeonato Paulista, primeira fase da Libertadores, o Palmeiras acabou caindo. Era uma Libertadores diferente, claro, né? Nesse ano a competição foi prolongada até o final do ano, mas eu acredito que o torcedor está incomodado. Tá incomodado. A gente vai saber daqui a pouco, então, as mensagens a gente vai colocar na tela. Falaram aqui, ó, ouvi da produção, já tem tweet. Podemos colocar pro pessoal ver? Vamos lá. Então vamos dar uma olhadinha no que vocês estão falando pela hashtag Boa Tarde Fox. O que adianta ter 20 atacantes e a bola não chega? O Palmeiras não tem um substituto para o Guerra. Disse aqui o Bruno Oliveira falando que o problema não está no ataque. Não está tão paciente o Bruno. Não, e o cornetarista? Lembre que quando o Cuca veio para o Palmeiras em 2016, ele começou mal também e o final todos sabem. Aguardem, aí já é o contraponto. Confiante. Exatamente, Tá é confiante. O torcedor que está com mais calma, está com mais paciência. Estou paciente, disse aqui o Almir, e confio no time e no técnico. É preciso perder para aprender a prevalecer. Olha só, foi profundo nessa, uma fase... O Almir Gonçalves. Almir Gonçalves, reflexivo. E o Cleverson Martins, dizendo que o Palmeiras tem dinheiro, comprem um time do Corinthians, o palmeirense, mas melhor time jogando o Corinthians, parabéns Corinthians. Ele está reconhecendo que o Corinthians está bem, aquilo que tem você dinheiro. Falou. Vai lá e compra o time do Corinthians, é fácil. Ó, o Harrison Pedrosa. Harrison Pedrosa acredita que o Cuca vai dar um jeito nesse time. Confio nele e no nosso elenco, mas está na hora de acordar. Quer dizer, ele está otimista, mas cutucando também. Vamos lá, é o Harrison Pedrosa. É o Arisson. Não sei, a gente precisa ter as duas versões para alguém falar certo, né? Foi bem. Ô, André, negócio é o seguinte, nós vamos colocar na tela aqui agora, André, contando com você e o Ribeirão, que é o nosso comentarista, a escalação do Cuca quando ele chegou no time do Palmeiras, a primeira escalação, primeiro jogo do Cuca, ele jogou assim, foi 4-0 contra o Vasco, Fernando Praz, Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê, Guerra e Dudu, ou até Guerra, Dudu, Roger Guedes e Borja. Esse foi o primeiro jogo do Cuca. E agora o 8º jogo do Cuca, ou seja, o jogo de ontem, contra o Curitiba. Vejam as mudanças. Fernando Praz, o goleiro não mudou, mas olha a zaga. Mike, Antônio Carlos, Juninho e Egídio, mudou tudo, né? O que está em amarelo são jogadores que não atuaram naquela outra partida. Né? Exato. Felipe Melo, Thiago Santos, Tietê e Michel Bastos, William e Keno. Então, para o jogo de ontem, com relação à primeira partida, André, mudaram. E entraram no time Mike, Antônio Carlos, Juninho, Egídio, Thiago Santos, Michel Bastos, William e Keno. 8 modificações. 8 modificações, né? Que avaliação você faz disso, Ribeirão? Bom, o Cuca teve algumas dificuldades para escalar o time ontem, né? Tá claro que ele teve alguns desfalques importantes. Mas o Palmeiras se planejou para a temporada, nem era o Cuca, né? O treinador na ocasião, se preparou para ter um elenco com jogadores suficientemente, né, qualificados para não sentir tanto a falta de
quem é titular. E se a gente lembrar, ali entre os jogadores de ataque ontem, o Michel Bastos vinha jogando bem, já merecia uma vaga ali de titular. O William era titular, né, em boa parte da temporada já com o Eduardo Batista, e com o Cuca tem sido titular também. O meio-campo do Palmeiras ontem não teve o Guerra, mas ele tinha no banco de reservas Rafael Veiga e Orhan, jogadores que estão pedindo passagem. Então eu acredito que ele tinha desfalques sim, mas ele escalou mal o Palmeiras. E ele vem escalando mal já tem algumas partidas. Ele tem tentado se proteger mais no setor defensivo, tanto que ontem colocou o Felipe Melo, o Thiago Santos e o Tietê no meio-campo. Esse era o meio-campo do Palmeiras ontem, 3 volantes, né? Então falta um cara de criação. Ele tinha esses jogadores no banco. Eu acho que ele tá falhando nisso. Ele tá tentando proteger mais a zaga, mesmo assim não tá conseguindo, tá dando muito espaço para o adversário, e na frente ele tá deixando de colocar jogadores mais criativos e que conseguem colocar a bola no chão para trabalhá-la melhor, para ter esses jogadores de marcação. André Cavalcante, o que nós podemos esperar da próxima escalação do time do Palmeiras? Quais são as informações que você tem? Fica à vontade para fazer seus comentários, e se precisar a gente te ajuda aqui com relação às duas escalações, André. Eu queria só, antes, complementar o que disse o Gustavo Ribeirão, porque o Cuca tocou nesse ponto ontem na entrevista coletiva, depois da derrota para o Coritiba. Foi perguntado sobre as ausências, os desfalques. Ele falou que de fato faz diferença ele perder 5, 6 jogadores, mudar o time a cada rodada do Campeonato Brasileiro. O time tem dificuldades para se encaixar, mas o próprio Cuca tocou nesse aspecto de que esse argumento não serve tanto assim de desculpa, porque o Palmeiras, como disse o Gustavo Ribeirão, foi o time que mais investiu no futebol brasileiro, investiu justamente para dar conta dessa sequência forte de jogos no final de semana, jogos no meio de semana. Então o Cuca sabe que isso não vai servir de argumento, não vai servir de desculpas, e logo depois que ele declarou isso na entrevista coletiva, ele falou: o mais importante é que sábado já tem jogo. Nesse próximo sábado já tem jogo contra o Fluminense, e o negócio é vencer. O Palmeiras tem que ganhar nesse momento, assim como foi um discurso do Santos antes do jogo de ontem. No Palmeiras eu percebo esse discurso também por aqui, de que agora a parada não é nem jogar bem ou jogar mal, é jogar e ganhar. O Palmeiras precisa ganhar esse jogo de sábado contra o Fluminense, e apoio não vai faltar, por mais que o torcedor esteja desconfiado com a equipe nesse momento. Mais de 23 mil ingressos já foram vendidos com antecedência para esse jogo no Allianz Parque. E o Cuca fecha muito os treinamentos, Preto e amigos do Boa Tarde Fox, então vai ser difícil a gente antecipar a escalação. Os reforços que ele pode ter são os que eu acabei de citar: o Edu Dracena, o zagueiro Edu Dracena, o lateral direito Jean e o meia Guerra estão no processo de transição física e podem pintar no gramado amanhã, mas a gente não sabe se o Cuca vai ou não liberar o acesso da imprensa para essa atividade, então fica aquele mistério total. Não sabemos ao certo que equipe o Cuca mandará a jogo contra o Fluminense no próximo sábado. Bom, André, pessoal, eu estou satisfeito com a resposta do torcedor, não para aquilo que ele está dizendo. Satisfeito com a participação do público, porque está mostrando para nós, aqui do Boa Tarde Fox, e para o pessoal do Palmeiras também, que o torcedor está paciente e acreditando que o Cuca vai sim ajustar esse time e ele vai melhorar no decorrer do período, parece previsão do tempo, mas é exatamente isso. É isso que a gente está vendo aqui com as mensagens que os torcedores estão mandando para a gente através do Twitter. Podem continuar mandando a hashtag Boa Tarde Fox. Agora, André, você trouxe a informação de duas prováveis contratações. O Joelinton, ex-esporte, que está no Hoffenheim, emprestado para o Rapid Viena, voltou para o clube alemão agora. E o outro é o Richarlison, que está atualmente no Fluminense. No Fluminense, atacante, né? A propósito, você ouviu falar o nome de um conhecidíssimo que já esteve aí na academia? Coloca a imagem dele aqui. O André não vai ver exatamente a imagem, porque ele está olhando para a lente da câmera, mas eu vou contar para ele quem é. Mas eu sei. Você já sabe quem é? Não, então eu não vou falar. Quem é? Quem é que está aparecendo na tela? Vamos ver. Fala aí, André. El Mago. El Mago. Olha, o André Cavalcante, para quem está em casa, ele não tem retorno de vídeo, viu? Ele não está vendo a mesma imagem que vocês, mas já adivinhou, porque parece que lá no Palmeiras o papo deve estar rolando. Se o André já acertou de primeiro assim? Você escutou a nossa reunião ou o papo rola aí dentro também, André?
Não, o papo rola nos bastidores só porque hoje todo mundo acompanha as redes sociais, né? No momento em que uma esposa de um jogador de futebol publica alguma coisa nas redes sociais, essa informação é transmitida rapidamente. Uma foto, acho, do Valdívia com as camisas do Colo-Colo e do Palmeiras, dizendo que gostaria de ver o Valdívia vestindo novamente essas camisas, uma dessas camisas, enfim. Já aí, tá aqui, deixa eu ler pra você. Aí vira uma onda de... Peraí, deixa eu ler pra você, Helena. Ajuda a gente aí. O que tá escrito lá? Minhas duas equipes, as duas estão no meu coração. Momentos felizes e de gratidão. É meu sonho ver você. Valdívia, né? Ela está se referindo ao Valdívia. Com essas camisas novamente. Escreveu, então, a esposa do Valdívia, que nós estamos mostrando na tela pra vocês. Olha, não sei o que seria pior, né? O que é pior? A esposa pedindo emprego pro marido na rede social ou o Palmeiras contratar o Valdívia de volta. Isso tá virando moda, viu? Jogar dinheiro no lixo, né? Acabaram de colocar um balde na frente do Ribeirão e ele mandou o pé. Continue trazendo as informações, então, André. E tem uma pergunta aqui do Twitter agora, exato, né? Porque tem uma pergunta aqui debaixo da nossa tela. Valdívia de volta ao Palmeiras? Ponto de interrogação. A gente transfere essa pergunta para você, torcedor do Palmeiras ou torcedor de qualquer time que queira opinar também. O que vocês acham do Valdívia de volta na equipe Alviverde Paulista? Opinem, a hashtag é Boa Tarde Fox. Esse é o caminho via Twitter. Fala aí, André. Nesse momento não há nenhum interesse do Palmeiras na contratação do Valdívia. Acho que existe a via contrária, como destacou o Ribeirão, é o interesse da esposa dele, do próprio Valdívia, de realmente buscar uma boquinha por aqui ou de repente no Colo-Colo, mas isso não acontece, pelo menos sob o ponto de vista da diretoria do Palmeiras. O time busca sim reforços, mas principalmente pro ataque, porque tem muitos jogadores ali que são atacantes, mas de beirada de campo e poucos de referência. De referência mesmo só o Borja. Na beirada ali tem Keno, tem Dudu, tem Eric, tem Roger Guedes, o William Bigode, enfim, vários jogadores. Como centroavante de ofício, apenas o Borja. No meio-campo não se fala por aqui nesse momento que é preciso nenhuma contratação e acho pouquíssimo provável que o Valdívia seja contactado por qualquer dirigente palmeirense. Então tá certo. André Cavalcante, obrigado pelas informações do Verdão aqui no Boa Tarde Fox. O André continua ao vivo com a gente, volta a qualquer momento. Se rolar o nome do Valdívia e alguma outra informação, do Richarlison, enfim, você dá um grito aí e a gente coloca você no ar. Posso até fazer uma pergunta para o André? André, você tem noção quem vai falar aí depois desse momento, depois de uma derrota fora de casa? Faltou contar esse detalhe, Helena Calil. Normalmente a gente tem entrevistas, né? Diariamente a gente tem entrevistas nos grandes clubes brasileiros, nos grandes clubes paulistas, mas até por conta desse sinal de alerta, um clima pesado aqui pelos lados da Academia de Futebol da Barra Funda, hoje não teremos entrevista coletiva, mudança de programação, mudança de hábitos por aqui, justamente para ninguém se comprometer nesse papo. Nesse momento o negócio é diminuir o papo e jogar mais futebol. Então hoje não teremos entrevista coletiva. Perfeitamente. Obrigado, André. Um abração para você. Até mais. Ribeirão, nós vamos... isso, hein? Surpreendente isso. Não tem entrevista coletiva. Não é pra gente, né? Pro torcedor. O torcedor quer ouvir, né, algum jogador, algum líder desse time, ou até o próprio Cuca, né? Ou o Alexandre Matos, que tem contratado bastante e pensando em contratar mais ainda. Em momentos de crise anteriores, o Palmeiras chegou a colocar meninos da base para falar no momento de crise, num momento tão delicado como esse. Então, nesse momento, a opção foi por não falar ninguém. Não, eu acho que nesse momento, quem poderia aparecer para falar, o presidente, Maurício Gagliotti, né? O Alexandre Matos, que são os responsáveis pelo planejamento para a temporada junto com o ex-técnico Eduardo Batista. Talvez o Cuca não tenha muito o que falar agora porque ele chegou recentemente. Que tal o Valdívia no Palmeiras? Não, né? Não, né? Ele já abusou demais do Palmeiras. Os torcedores às vezes têm memória um pouco curta, mas ele, em alguns momentos, até, na minha opinião, desrespeitou o Palmeiras. Não vale uma conversa? Não. Chega. Não, passado, deixa pro passado. Vamos ver o que o torcedor acha? Vamos. Tem gente já opinando a respeito de Valdívia. Coloca na tela pra gente, então, o pessoal no Twitter. É o Harrison. Harrison, o time do Palmeiras é ótimo, mas falta um meia de qualidade para armar o time. Acho que o Valdívia
Seria uma boa, hein? Sabe aquela coisa do amor próprio? O Palmeiras tem que ter amor próprio agora, né? Porque não dá. O Valdívia Eduardo Silva se encaixa perfeitamente no time. Uma luva. Não, a luva não tá escrito. Pode ser opção pro Guerra no meio. E vai mais essa pro Gustavo Ribeirão. Luiz Fernando, volta Valdívia já! Goleada em cima do Gustavo Ribeirão. Mas nos últimos tempos, até no ano passado, em alguns momentos em que o Palmeiras não estava tão bem assim, né? Não estava em tão grande fase como esteve, né? Durante todo o segundo semestre, antes de conquistar o título brasileiro, teve torcedor pedindo a volta do Valdívia. O torcedor lembra de alguns bons momentos que o Valdívia teve. E teve mesmo, no início da primeira passagem dele pelo Palmeiras. Mas é um jogador que, em alguns momentos, abusou demais do clube. Na minha opinião, acho que o Palmeiras tem que esquecer. Deixa o Valdívia pra história do Palmeiras, mas pro passado agora. Ok.